Pelo PIB Poesia, estudaremos hoje o capítulo 11. Se ligue, compartilhe, curta e ative essas notificações. Todo dia, um capítulo novo. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João aos seus discípulos ensinou. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estás nos céus, o teu nome seja santificado e venha o teu reino, o seu desejo seja realizado, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão, perdoa os nossos pecados, porque também nós temos perdoado aqueles que têm nos magoado. E não nos conduzas à tentação, mas do mal faz-nos livrados. Disse-lhes também: qual de vocês terá um amigo, e se for à meia-noite procurá-lo, ele disser: amigo, preciso de ajuda, dá-me 3 pães emprestados, porque um amigo meu, a minha casa, acabou de chegar. Ele está vindo de viagem e eu não tenho nada para lhe apresentar. Se ele respondendo dentro disser: não me importune agora não, já está a porta fechada e os meus filhos comigo na cama estão. Levantar-me para te dar isso? Ah, não posso hoje não. Pois eu digo que ainda que ele não se levante para os dar, por ser seu amigo e irmão, mas ele vai se levantar por causa da importunação. E tudo o que você precisar lhe dará na ocasião. E eu vos digo isso a vocês: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate se lhe abrirá. E qual o pai de entre vocês, que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra para servir de refeição? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Pois se vocês, sendo maus, sabem vossos filhos ajudar, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe solicitar. E estava ele expulsando um demônio que era mudo, não podia falar. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo começou a falar e maravilhou-se a multidão, mas alguns deles se puseram a falar: ah, pelo poder de Beelzebu é que os demônios ele está expulsando. Sim, por Beelzebu, que é o príncipe, o principal dos demônios. E outros pediram o sinal do céu, ficaram assim, desta forma, o testando. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá, não será ajustada. E se contra si mesmo também Satanás dividido está, o seu reino como subsistirá? Que eu expulso os demônios por Beelzebu, vocês estão a falar. E se os demônios por Beelzebu eu estou expulsando, então os vossos filhos, que poder estão usando? Eles, pois, serão os seus juízes, mas eu expulso os demônios pelo poder de Deus. Certamente a vós é chegado, já é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado a sua casa, e em segurança está seguro tudo que tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, pode vencê-lo também. Tira-lhe toda a armadura, aquela em que ele confiava, e reparte os seus despojos, aqueles que ele guardava, porque quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E quando o espírito imundo sai de um homem, por lugares áridos vai procurando, resolve voltar à antiga morada, e com outros 7 acompanhando. Se ele encontrar a casa limpa e varrida, desta forma vai ocupando. O último estado deste homem é pior do que o primeiro. Assim acontecerá essa geração que não tem Deus no coração e nem tem a ele como Deus verdadeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em quem você recebeu a amamentação. Mas ele disse antes: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam no coração. E eis, Jesus continuou a dizer quando ajuntou a ele aquela grande multidão. E eles insistiam com Jesus, pedindo-lhe algum sinal. Mas Jesus respondeu: como podem? Vocês são maus. Por 3 dias e 3 noites, Jonas no ventre do peixe ficou, assim como o Filho do Homem será, porque no coração da terra ficará. Foi isso que Jesus afirmou, pois os homens de Nínive se arrependeram com Jonas ao ouvir sua pregação. Mas aqui está quem é maior do que Jonas, e contra vocês se levantará aquela geração, assim como a rainha do sul
naquela época de Salomão, porque ninguém acendendo uma candeia a põe em lugar velado, mas nem põe debaixo do alqueire, mas no velador acima, para que tudo fique iluminado. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho bondoso, também todo o seu corpo de fato será luminoso, mas se for mal também, o teu corpo será tenebroso. Que a luz que em ti há não sejam trevas. Você precisa ter cuidado. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso e trevas em alguma parte for encontrado, todo o seu corpo será luminoso. Quando, com o seu resplendor, a candeia te faz iluminado. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse com ele para jantar, e Jesus o atendeu. Então entrou, assentou-se à mesa, mas o fariseu começou a se admirar, vendo que Jesus não se lavara antes de começar a jantar. E o Senhor então lhe disse: agora vocês, os fariseus, limpam o exterior do copo e do prato de verdade, mas o interior de vocês está cheio de rapina e de maldade. Loucos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Antes vocês dão esmola do que tiverem, mas tudo sem amor. E eis que tudo para vocês será limpo. Mas ai de vocês, fariseus, que diziam a hortelã, a arruda, toda hortaliça, tudo que é seu, e desprezam o juízo e também o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e as outras não deixar. Ai de vocês, fariseus, pelo que vocês estão a realizar. Vocês dão os primeiros assentos nas sinagogas e nas praças, que estejam a lhes saudar. Vocês que são como as sepulturas, invisíveis, ninguém está vendo. E os homens que sobre ela ainda andam sobre ela e não estão sabendo. E respondendo, um dos doutores da lei disse: mestre, quando dizem isso, estamos ofendendo, também nos afronta a nós. Então Jesus foi lhes dizendo: ai de vós também, doutores da lei, que aos homens estão sobrecarregando com cargas difíceis de transportar, e vocês nem ainda com um dos dedos essas cargas estão tocando, que edificam os sepulcros dos profetas e que os vossos pais foram matando. Assim vocês testificam, pois, que nas obras de vossos pais estão consentindo, porque eles os mataram, e os seus sepulcros vocês estão construindo. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos mandarei, e eles a uns matarão, a outros perseguirão. Será assim, como eu falei, para que dessa geração o sangue de todos os profetas seja reclamado, que desde a fundação do mundo por longo tempo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, em passados tempos, passados dias. Assim vos digo, será requerido desta geração, será requerido em seus dias. Ai de vós, doutores da lei, que a chave da ciência estão tirando. Vocês mesmos não entram e impedem aqueles que estão tentando. E dizendo ele isso, os escribas e fariseus começaram a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar de muitas coisas e quem sabe pensar de modo inconsciente. E ficaram armando-lhe ciladas. Também ficaram procurando apanhar da sua boca alguma coisa para que eles pudessem então estar o acusando. Jesus passou por perrengue, ele falava a verdade, ele era muito claro, mas as pessoas estavam perseguindo. Nós também precisamos ser claros nas nossas colocações e depender do Espírito Santo, que estava com Jesus e está à minha disposição e à sua disposição também. Que Deus te abençoe e que você seja, mais uma vez, reavivado pela palavra. Eu te espero amanhã para mais um capítulo da Bíblia. Até lá!